Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Fazendo as atividades e tudo mais. Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo com as atividades dessa semana, para passar um pouquinho melhor para vocês sobre o que conta, sobre o que vocês devem fazer em cada uma dessas atividades. Combinado? Então, estamos na semana 3 de atividades, que vai do dia 1º de março até o dia 5 de março. Iniciamos um novo mês, então. Até então, a gente estava no mês de fevereiro. Agora que acabou, iniciamos o mês de março. Então, lembram da história da ratinha Esmeralda? Que ela voltou para a escola também, assim como vocês? Só que diferente dela, a gente teve que dar uma pausa e teve que retornar para nossas casas, né? Mas isso não impede da gente estudar. A gente está aqui agora à distância, mas a gente continua estudando bastante. Para quando a gente puder voltar para a escola, a gente está bem afiadinho para fazer as atividades. Então, nessa primeira atividade, ela deixou um bilhete para vocês. E esse bilhete tá lá no anexo 1, que depois eu vou mostrar para vocês. Só que lá tá tudo bagunçado, tá fora de ordem, e vocês terão que colar esse bilhete na ordem aqui nessa primeira atividade. Como vocês podem ver, um bilhete tem uma estrutura. A primeira coisa que vai num bilhete é a data, informando o dia que esse bilhete está sendo escrito. Seguindo, por quem está escrevendo, quem vai receber esse bilhete. Após a gente ter colocado a data, o nome de quem vai receber o bilhete, a gente escreve a mensagem que a gente quer deixar nesse bilhete. O que a gente quer informar, pedir, uma mensagem curta. Depois a gente faz um agradecimento ou uma despedida. E por último, se escreve o nome de quem estava escrevendo esse bilhete. No caso, quem escreveu esse bilhete para vocês foi a ratinha Esmeralda. Na atividade 2, então, depois de vocês montarem esse bilhete e descobrirem o que ela escreveu para vocês, vocês terão que responder esse bilhete. Vocês vão observar a estrutura do bilhete, assim como na atividade 1, e escrever aqui na atividade 2. O dia que vocês estão escrevendo, respondendo a ratinha, para quem vocês vão escrever esse bilhete, que no caso é a ratinha Esmeralda. Na mensagem vocês vão escrever o que vocês querem falar para ela. Podem dizer que se vocês estão bem, o que vocês estão fazendo. Vocês podem responder o que ela vai dizer para vocês no bilhete que ela escreveu. Depois vocês vão escrever uma palavra que seja de despedida e vão escrever o nome de vocês, certo? Aí depois a mesma ratinha deixou um desafio para vocês. O desafio das frases, onde a gente vai relembrar o uso da vírgula e do ponto final, que é muito importante, gente, tanto na nossa leitura como na escrita. Então, o ponto final a gente sempre usa para indicar o fim de uma frase. Nos exemplos aqui está escrito assim: estou muito gripado, hoje está frio. Então, sempre para terminar uma frase, a gente tem que usar um sinal de pontuação, e geralmente é o ponto final. Mas no meio de uma frase, a gente pode usar uma vírgula, quando a gente precisa dar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, eu não falo a frase correndo, por exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Se a gente fala uma frase correndo sem dar uma pequena pausa, quem está ouvindo nem vai prestar atenção, nem vai conseguir entender. A gente precisa falar pausadamente. E para a gente ler pausadamente, a gente precisa pontuar com a vírgula. Certo? E aí, depois vocês vão escrever frases usando o ponto final e a vírgula. Eu deixei umas dicas de frases para vocês. Vocês podem ver que tem a fichinha A
a fichinha B, a fichinha C e a fichinha D. Em cada uma dessas fichinhas há 10 palavras. Vocês poderão escolher no mínimo 3 palavras e criar uma frase em cima dessas palavras. Porém, vocês podem incluir outras palavras que vocês queiram. Por exemplo, aqui na fichinha A a gente tem as seguintes palavras: subiu, preto, dá, está, telhado, o, gato, no, casa. Então dá para criar uma frase bem legal e criativa usando 3 palavrinhas aí. Posso usar mais do que 3? Com certeza. Vocês podem usar quantas palavras vocês quiserem, assim como vocês podem incluir novas palavras, certo? Muita criatividade nessas frases. Eu não quero aquela frase assim: o gato subiu no telhado. Não, essa frase. Mas por que ele subiu no telhado? Como era esse gato? O que ele queria fazer em cima do telhado? Vão pensando aí, criem, usem criatividade. Vocês são bem criativos, né? E aí, depois do desafio das frases, vem o desafio das sílabas, que vocês vão localizar palavras aqui nas fichinhas da atividade anterior. Por exemplo, aqui tem o primeiro exemplo que a prof vai explicar para vocês. Localização da palavra. Tá? Tem um C e tem o número 5. Aí eu vou lá na fichinha C, que é essa aqui, e vou olhar qual é a palavra 5. Menina. Vou escrever a palavrinha menina ali. Aí, depois de escrever a palavra menina, eu vou separar as sílabas. Ou seja, quantas partes essa palavra tem? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar menina? Então, tem 3 sílabas. Ó, menina. E assim vocês vão fazer com as outras palavrinhas. Vocês vão olhar a localização de cada palavra e vão lá nas fichinhas procurá-las, certo? Na atividade 5 tem uma atividade bem legal que é o stop. Acredito que vocês já tenham brincado disso. Com algum pai, com a mãe, com algum amigo, irmão, com algum colega. A gente vai marcar um dia dessa semana, um encontro virtual onde a gente vai jogar o stop online. Eu vou sortear as letras e aí a gente vai ter que escrever um nome, uma cor, uma comida e um objeto com essa letra sorteada. E marcar os pontos. Caso vocês não consigam participar do encontro online, aí vocês podem jogar com alguém aí da família de vocês, certo? Na atividade 5, a casa da ratinha Esmeralda. A ratinha Esmeralda, ela deixou um mapa, como vocês podem ver aqui na atividade. E nesse mapa tem as ruas e tem algumas casas. No mapa aparece o quê? Aparece o nome das ruas, porque todas as ruas têm um nome. E todas as casas têm um número. Mas como a gente vai descobrir qual é a casa da ratinha Esmeralda? Ela, aqui do ladinho, disse o endereço dela. Ou seja, ela mora na rua 8, casa número 63, bairro Mussarela, na cidade dos Queijos. Então, vocês terão que procurar onde está essa rua primeiro, onde está a casa com esse número e circular ela. Porque o endereço é muito importante, gente, porque ele identifica o local exato de algum lugar, de alguma casa, de um estabelecimento. A gente pode receber cartas, uma entrega de uma pizza numa sexta-feira à noite. Então, o endereço é muito importante, porque ele identifica o lugar onde a gente mora. Não adianta a gente ligar para um lugar e dizer: eu quero um X salada hoje à noite, vocês podem me entregar? Mas tem muitas casas na cidade, como é que a pessoa vai saber onde eu moro? Então, eu tenho que passar o endereço, eu tenho que dizer o nome da minha rua,
o número da casa, o bairro. E aí vocês vão conversar com a família de vocês e pedir para eles como é o nome da rua de vocês, o número da casa, o bairro e a cidade. Que eu acho que é Campo Bom, né? E a gente mora no estado do Rio Grande do Sul, no país Brasil. Porque aos pouquinhos a gente vai vendo mais sobre essa questão da localização, certo? Na atividade 6, o título dela diz assim: onde encontramos os números? Aí agora vocês vão pensar com a família de vocês e conversar sobre onde vocês podem encontrar os números. Quando a gente utiliza os números, por que existem? Para que servem os números? No que eles nos ajudam? Pensem aí que tem muita coisa que envolve os números. E aqui no anexo 1, então, tem as partes do bilhete. Como vocês podem ver, ele está totalmente fora de ordem. Vocês vão recortar e vão colar lá na atividade 1. Já volto aqui para explicar a atividade extra de vocês. Tô aqui de novo então, galerinha. Então, para a atividade extra dessa semana, vocês terão que ser detetives aí na casa de vocês. Vocês vão procurar números. Vocês podem procurar números no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, onde vocês encontrarem. Então, a tarefa de vocês é encontrar 2 números que sejam compostos apenas por unidades. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. De 1 a 9 é um número que é composto só por unidades. E 3 números que sejam compostos tanto por dezenas como por unidades, que pode ser do 10 ao 99, certo? Então, vocês vão pesquisar, vão procurar esses números, vocês vão escrever em cada tirinha dessas os números, vocês vão escrever o primeiro número que vocês encontraram aqui e desenhar o lugar onde ele foi encontrado. Por exemplo, aqui eu dei a dica do controle remoto. Ah, eu vi o controle remoto lá e tem um número. Escolhi o número 5. Vou escrever o número 5 aqui e desenhar o controle remoto do lado que eu encontrei no controle remoto. Vocês podem escrever uma frase também onde vocês encontraram. Fica bem a critério de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado das atividades da semana. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir perguntar para mim. Tentem sempre realizar as atividades na semana para não acumular, porque senão vai virando uma bola de neve e depois fica difícil de dar conta. Então, eu sempre tô aqui para ajudar vocês, sempre, sempre, sempre. Certo? Um beijão para vocês, uma ótima semana e bons estudos!